Era um cerco bravo, era um palmeiral, limite do escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vira e do vendaval surge o vento bravo, o vento bravo. Era argola, ferro, chibata e pau. Era a morte, o medo, o rancor e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o tempo muda e do temporal surge o vento bravo, o vento bravo. Como um sangue novo, como um grito no ar, correnteza de rio que não vai se acalmar, se acalmar. Vento virador no clarão do mar, vem sem raça e cor, quem viver verá. Vindo a viração vai se anunciar, na sua voragem quem vai ficar. Quando a palma verde se avermelhar, é o vento bravo, o vento bravo. Como um sangue novo, como um grito no ar, correnteza de rio que não vai se acalmar, que não vai se acalmar. Bem, essa é a canção Vento Bravo, parceria inaugural de Edu Lobo e Paulo César Pinheiro. Eu sou Edu Canto, poeta e escritor. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, ao programa Som em Verso. Essa música, Vento Bravo, ela é a primeira faixa desse disco aqui. Edu Lobo, de 1973. O disco foi gravado nos estúdios da Odeon, no Rio de Janeiro. Diretor de produção foi Milton Miranda, diretor musical Maestro Gaia, assistente de direção musical e de produção Dori Caymmi, o orquestrador foi Edu Lobo, os arranjos são do Edu Lobo e o regente foi o Mário Tavares. Alguns músicos que participam desse disco: Edmundo Maciel, Fernando Leporassi, Tenório Júnior, Danilo Caymmi, Paulo Moura, Dori Caymmi, Rubinho Moreira, Noveli, Edu Lobo, Nelson Ângelo, Quarteto em Si e Milton Nascimento. Esse disco foi o primeiro gravado por Edu Lobo após seus anos de estudo nos Estados Unidos. Edu Lobo ficou conhecido após vencer e participar de alguns festivais de música na televisão brasileira na década de 60 do século passado. Edu, de uma certa maneira, tornou-se, entre aspas, um popstar após resultados favoráveis em alguns festivais da música brasileira. Bem, mas o Edu não queria ser um popstar, ele queria ser um músico, um compositor. E àquela altura, na década de 60 do século passado, Edu Lobo não tinha um conhecimento musical, digamos assim, favorável. Não conhecia teoria musical e, consequentemente, não conseguia se comunicar com músicos e explanar o que ele queria quando gravava alguma canção, quando queria dar ideia de algum arranjo. Mesmo assim, sem a linguagem musical, sem o conhecimento técnico da música, ele conseguia se expressar, por incrível que pareça, e antes de estudar música, ele conseguiu fazer arranjos através
de explicações um pouco fora do padrão para um disco dele. Mas ele não queria isso, ele queria se aprofundar na música, ele queria levar a música a sério e não ser apenas um popstar, alguém conhecido que ficasse eternamente reproduzindo uma ou outra canção em suas apresentações. Edu Lobo, então, foi para os Estados Unidos estudar música, estudar orquestração, estudar regência. E neste período nos Estados Unidos, Edu teve um contato muito sério, além, obviamente, de toda a teoria musical, com o jazz e com a música erudita. Ele começou a escutar e apreciar mais o jazz e a música erudita, ao mesmo tempo que lia as partituras quando disponíveis de algumas obras. Com isso, Edu Lobo tornou-se um músico, um compositor e um arranjador. Quando voltou ao Brasil, o primeiro disco autoral que ele lançou foi esse, também conhecido como Missa Breve, uma peça que Edu começou a escrever em Los Angeles, nos Estados Unidos, e que terminou aqui no Brasil. O que fica muito claro para quem tem contato com esse disco é que a sonoridade, os arranjos, o tipo de orquestração, os instrumentos usados e a própria forma como o disco foi gravado é tudo muito diferente do que Edu vinha produzindo até então. É tudo, de uma certa maneira, um pouco chocante. E ao mesmo tempo você vê, você percebe, você escuta uma evolução impressionante. Não que os trabalhos anteriores do Edu possuam uma qualidade musical inferior. Não é isso. É que há uma sonoridade, há um todo novo, há um todo diferente, há um todo que Edu trouxe após anos de estudo, após anos em contato mais sério com a música, e conseguiu colocar nesse disco tudo isso, fora naturalmente o talento e o dom musical que ele já possuía e que foi aprimorado. Eu mesmo, quando escutei esse disco pela primeira vez, eu era bem jovem e à época eu estava muito familiarizado apenas ao som da bossa nova. Então, escutar esse disco do Edu Lobo foi, de uma certa maneira, uma pedrada, um choque, um espanto, que no momento eu não estava preparado para entender, para captar e para apreciar. Eu, particularmente, classifico esse disco como um certo movimento, entre aspas, de Tropicália, Clube da Esquina do Edu Lobo. Quem estuda a Tropicália, quem estuda o Clube da Esquina, se você for classificar esse disco do Edu Lobo em um desses dois gêneros, você não consegue classificar. O que eu quero dizer é que é uma, entre aspas, revolução. Edu Lobo consegue nesse disco pegar o som, transformar o som que ele escutou, um som universal, um som de música erudita, um som de música de jazz e talvez, eu tenho quase certeza, de outros ritmos, alguns até, entre aspas, mais populares, né? Ele conseguiu pegar essa música universal, digeri-la e depois reproduzi-la de uma certa maneira na sua versão brasileira. Ou seja, os ritmos, os sons e uma pegada geral desse disco, obviamente tem a sonoridade do Brasil. Edu Lobo é um compositor brasileiro
na sua essência, ele segue de uma certa maneira, mesmo que de forma independente, uma linhagem que vem de Tom Jobim, de Villa-Lobos, etc. e tal, de um Brasil muito profundo. Mas nesse disco você percebe, assim como nos de Tom Jobim, assim como nos de Villa-Lobos, e assim como nos de outros compositores que estudam música, que têm o ouvido aberto à música universal, você percebe nesse disco a música universal, a música sem limites, a música sem barreiras. E isso, para quem, por exemplo, estava, como eu, acostumado a apenas escutar bossa nova, você pega uma camada de ritmos diferentes, você pega timbres, você pega sonoridades que são até hoje modernas. É impressionante isso nesse disco. Ele é um disco atemporal, ele é um disco sempre moderno. Os timbres, esses arranjos, essa sonoridade, os ritmos, o jeito que foi construída cada canção, tudo é muito novo, tudo é muito, de uma certa maneira, rompe com uma bossa nova, de uma certa maneira rompe com padrão e cria uma linguagem própria, que Edu já possuía, com certeza, muito evidente nos seus discos anteriores, mas que aqui está no nível supremo. Há um zelo muito grande com os arranjos, há um zelo muito grande com o que ele quer dizer em cada canção. Afinal, ele já estava pronto para escrever cada canção com a teoria que ele havia aprendido. E a partir daí, Edu Lobo dá um novo salto a um mundo que até hoje nos emociona, nos preenche e nos traz muita arte. Vale aqui também um destaque para o som que esse disco possui. Ele foi gravado nos estúdios da Odeon, recém-inaugurado no início dos anos 70 do século passado. E geralmente todos os discos que foram gravados nesse estúdio apresentam uma qualidade sonora excepcional. Isso fica muito claro no LP e também no CD, que foi bem remasterizado. À época, eu muito jovem, levei algum tempo para poder digerir esse disco de uma maneira proveitosa. E hoje afirmo que é um dos discos que eu mais gosto de escutar, que vira e mexe eu estou colocando ele no aparelho de som para apreciá-lo, e que algumas canções fizeram com que eu escrevesse alguns poemas. Antes de falar quais são estas canções, eu falarei de parcerias que existem nesse disco, além da que eu já falei, Edu Lobo, Paulo César Pinheiro. Viola Fora de Moda é parceria entre Edu Lobo e José Carlos Capinã. Porto do Sol é parceria entre Edu Lobo e Ronaldo Bastos. Zanga Zangada também parceria Edu Lobo, Ronaldo Bastos. Dois Coelhos, parceria Edu Lobo e Rui Guerra. Excelência, que faz parte da segunda metade desse disco, a famosa Missa Breve, é uma parceria também entre Edu Lobo e Rui Guerra. Vento Bravo soprou-me estes seguintes versos do poema de minha autoria, intitulado Tempo ao Vento. Vento longo, vento liso, vento breve, vento rijo, vento vindo, vento vendo, voa tendo, vento tido, vento vira, vento lendo, vento sendo, vento lira, vento velho, vento visto, voa alto, volta lento, voa longe, alado, à toa, leva limpo ao lado o tempo. Viola Fora de Moda, cuja letra é a seguinte: moda de viola de um cego infeliz, podre na raiz, ah, ah.
vivo sem futuro, num lugar escuro. E o diabo diz: ah, ah. Disso eu me encarrego, moda de viola, não dá luz a cego. Ah, ah. Essa moda soprou-me o seguinte poema, chamado Moda. Cego feliz, apodrece sua raiz, ciego há, vindo claro, passado o rabo, sobe a corneta do capeta. Se você gostou desse vídeo, fique à vontade para comentar, para compartilhar e para se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Um grande abraço.